Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai aprender sobre um tema muito importante na área da programação, que é a recursão. E a gente vai escrever alguns exemplos e ver como que a gente pode implementar esse conceito no nosso código do dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos lá! Muito bem, para a gente entender aqui um pouco sobre recursão, eu vou falar um pouco sobre a sequência de Fibonacci. Não, eu não vou falar sobre a sequência de Fibonacci, eu vou falar sobre recursão. Por que eu tenho que explicar sobre os coelhinhos? Então vamos falar sobre recursão. Recursão nada mais é quando você chama uma função dentro dela mesma. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui uma função que eu vou chamar de loop. E aqui eu vou colocar um print, vou colocar aqui rodando. E aí eu chamo esta função, e aí quando eu executo o script aparece rodando. Nada de muito espetacular até o momento. Mas o que acontece se a gente chamar essa função dentro dela mesma? Bom, vamos ver o que acontece. Eu vou rodar aqui. Calma aí, vamos ver aqui de novo. Bom, aconteceu uma coisa esquisita aqui. Ele ficou rodando aqui, chamando ele mesmo várias vezes, só que chegou a um certo ponto que ele deu um erro de recursion error aqui. Ou seja, a gente atingiu o limite máximo de recursão que o Python suporta. Então, como o Python não gosta que a gente fica chamando várias vezes a mesma função dentro dela mesmo, a gente precisa de uma maneira de acabar com esse ciclo vicioso aqui. Então imagina que a gente queira chamar somente duas vezes, executar duas vezes esse código aqui. Como que a gente faz? Bom, a gente vai ter que especificar esse parâmetro, que vai ser uma repetição, e aí a gente vai testar. Se essa repetição for maior do que 0, aí a gente roda esse código. Certo? Só que agora, esse loop aqui ele vai precisar de um parâmetro. E se a gente passar a repetição aqui, aí ele vai ficar chamando para sempre aqui, né? Toda vez que você mandar um número maior que 0, ele vai ficar nesse loop infinito. Então, na verdade, a gente precisa, a cada iteração, diminuindo esse número, né? Colocar aqui -1. E aí, sim, né, ele vai chamar aqui esse loop com o número 1 aqui, por exemplo, vai chamar com o 0, e o 0 não é maior que 0. Então ele vai acabar, ele vai parar de ficar chamando ele mesmo. E aí a gente vai finalmente ter a finalização aqui do nosso programa. Então se a gente colocar Python main, vai aparecer aqui duas vezes o nosso código rodando. Se a gente colocar uma aqui, a gente tem 1. E agora, se a gente colocar 0, né, não tem nenhuma. Beleza? Então, esse daqui é o princípio básico da recursão. Você chamar a função dentro dela mesma, só que simplificando essa função, né, a chamada dela a cada iteração, né, tendo um critério para você parar essa recursão. Beleza? Então, essa é a receita básica aqui de bolo da recursão. Só que, né, essa daqui não é uma maneira muito interessante de usar a recursão. Obviamente, a gente podia usar um for aqui, ou qualquer outra coisa. Mas, olha só que interessante essa ideia de simplificação do problema. Então, a gente tem um código aqui, uma função que resolve um certo problema. E a gente pode destrinchar esse problema em problemas menores, simplificar o problema. Se a gente conseguir tornar um problema de uma certa ordem num problema simplificado de uma ordem menor, igual a gente está fazendo aqui, a gente está reduzindo o número, você está vendo que a própria função vai resolvendo esse problema. E aí até chegar num caso que você, programador, saiba resolver, um caso simples, e aí você dá a resposta, né,
desse problema. E aí, quando você chama essa função, ela vai simplificando o problema e chegar até a resposta. Depois que ela conseguiu essa resposta, ela vai ficar voltando e complementando essa resposta até que essa resposta seja a resposta do problema inteiro. Então, você já viu que já deu um certo nó na sua cabeça aí, que essa recursão ela vai até o ponto mais básico, depois ela vai voltando e te dá a resposta completa. Tá, vamos ver como que a gente consegue aplicar esse método para resolver um problema. E aí que entra a tal da história do Fibonacci, lá da reprodução dos coelhos e etc. Bom, simplificando, por que as pessoas usam Fibonacci? Porque é uma maneira fácil aqui, né? Uma sequência bem simples que a gente pode resolver aqui de uma maneira fácil com a recursão. Então, o que é a sequência de Fibonacci? Você começa com 0 e 1 e a geração dos próximos números são baseadas na soma dos dois anteriores, né? Então, esse próximo número vai ser a soma de 1 com o 0, que é 1. Depois, a soma do 1 com 1, que é 2. 2 com 1 é 3. 3 com 2 é 5 e assim por diante, certo? Então, como é que a gente resolveria esse problema aqui, né? Achar qual que é o 10º elemento da sequência de Fibonacci. Primeiro vamos fazer do método tradicional, né? Vamos fazer aqui usando o famoso for loop. Porque muitas das coisas que você está pensando em fazer com recursão, às vezes pode ser até mais fácil fazer com um for loop. Bom, então vocês viram que ali na sequência a gente tem que ficar guardando o valor do último e do penúltimo, né? Então eu vou colocar aqui o anterior, aliás, eu vou colocar o último e o penúltimo, para ficar mais certo. Então eu vou colocar aqui o último é 1 e o penúltimo é 0. E aí, depois disso, as próximas sequências, né, o próximo valor vai ser o último mais o penúltimo. Penúltimo. Certo? E aí a gente vai seguindo, né? Depois, quem era o último vai virar o próximo, né? Que a gente acabou de fazer. E o penúltimo vira o valor que era o último, certo? Só que como a gente atualizou o último aqui, a gente precisa colocar esse daqui aqui em cima, né? Senão ele vai dar um problema aí na atualização, certo? E aí a gente tem aqui a próxima sequência aqui, vou colocar aqui o próximo. Então a gente tem o penúltimo, depois a gente dá um print no último, calcula aqui o próximo e dá um print no próximo, certo? Coloquei aqui 0, 1 e 1 e a gente vai repetir esse passo aqui, né? Que eu vou colocar dentro de um for, né? For in range, vou começar do 1, né? Então, por exemplo, a gente quer os 10 aqui depois para frente. Então, a gente vai só colocar esse for aí e eu vou executar. E aí vai ficar 0, 1, 1, né? 1 mais 1 dá 2, depois 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5 e assim por diante. Então, a gente criou aqui, né? Vamos até transformar isso daqui. Fibonacci. E aí eu vou colocar aqui um valor, né, que eu quero quantos elementos que eu vou colocar n aqui, que vai ser correspondente ao número do elemento. Então, se o n for maior
ou igual a 1, né? Então eu vou armazenar isso daqui e mostrar o penúltimo, certo? Se o n for maior ou igual a 2, aí eu tenho que armazenar aqui esse segundo número aqui. E caso esse n aqui for maior ou igual a 3, aí eu vou começar a computar aqui, né, com o nosso for loop aqui. E aqui, ao invés de 10, né, que eu coloquei, eu vou colocar aqui n, né? Só que como eu estou especificando um número aqui, aliás, eu nem preciso fazer isso. Posso colocar diretamente aqui n, porque eu não estou usando esse i para nada, certo? Só que esse n aqui vai ser menos 2, porque a gente já perdeu aqui as duas iterações aqui nessas duas respostas, certo? Então, o negócio é bem simples. O primeiro elemento é 0, o segundo elemento é 1, e o resto dos elementos é a soma do último com o penúltimo. E é essa aqui a sequência do tal Fibonacci. E aí eu posso chamar aqui, eu quero Fibonacci de, sei lá, qual que é o terceiro Fibonacci? Aí, até o terceiro. Então, 1, 2, 3, então o terceiro elemento é 1. E o 20º Fibonacci aí é isso daqui e assim por diante. Correto? Bom, como que a gente resolveria este problema com a recursão? Bom, então para isso eu vou definir aqui o fib, que eu vou chamar, fica mais fácil, vou passar o n aqui. E agora a gente tem que pensar como fazer isso de uma maneira recursiva, né? Bom, então, lembrando das dicas, a gente precisa reduzir o problema e a gente precisa achar uma solução para um problema mais simples. Bom, então, quais são as soluções do problema mais simples do Fibonacci? Bom, se o n for 1 ou n for 2, a gente já sabe a resposta, né? Tá pronta a resposta. Então vamos checar aqui. If n igual a 1, então a resposta é 0, certo? Qual que é o segundo caso mais simples? Se o n for 2, a gente vai retornar o 1, certo? E como que a gente simplifica, né, a chamada, né, dessa função recursiva? Bom, se não é 1, não é 2, então é a soma do Fibonacci aqui, ó. Então vai ser a soma do Fibonacci do penúltimo, do último, né, que foi, mais o penúltimo, que é o menos 2. Certo? Ou seja, 1 e 2 aqui. Se for 3, a gente vai calcular qual que é a sequência do Fibonacci n-1, né? n-1 é o quê? Por exemplo, for 3, 3 menos 1 dá 2. Opa, 2 a gente tem a resposta, que é 1. Então isso daqui vai dar 1. E isso daqui, n-2, né? 3 menos 2 dá 1. Opa, a resposta aqui é 0. Então ele já vai calcular aqui, né? 1 mais 0 vai dar 1. E assim por diante. Então vamos ver essa ideia aqui, né? A gente já seguiu aqui todas as dicas, né? Achou a resposta para os casos simples e achou uma maneira de simplificar o problema, né? Então a resposta desse problema maior é a simplificação aqui do problema. Então vamos tentar achar aqui, ó. Vou colocar aqui Fibonacci de 3. Vamos ver aqui. Eu dei print? Não dei print, né? Print aqui. Então, ele calculou aqui que o Fibonacci de 3 é 1. E o Fibonacci de 4 é quanto? 2. E assim por diante, né? Até a gente calculou ali o de 20 aqui em cima, né? E aí, pelo método da recursão, a gente achou aqui a mesma resposta. Mas olha só
como que ficou esse código. É muito mais simples aqui, né? Eu não vou dizer que é mais fácil de entender, até porque aqui você entende toda a lógica da sequência de Fibonacci, aqui também. Só que dependendo do problema, a sua cabeça vai dar um nó aí, sabendo em que estágio aí que tá o negócio. Por exemplo, imagina aí o Fibonacci de 4 aqui. O que ele está fazendo? Bom, ele não vai rodar nem isso, nem isso. E aí ele vai calcular o Fibonacci de 3 e somar com o Fibonacci de 2. Bom, o Fibonacci de 2 ele vai resolver aqui, vai ser 1. Só que esse Fibonacci aqui de 3, ele vai cair nesse estágio aqui de novo, né? Então ele vai ter que calcular o Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1. Ah, agora sim ele sabe a resposta. Então ele vai voltar naquele lá, já vai saber a resposta daqui, e como ele já tinha aqui, ele vai somar. Então, na verdade, ele está guardando o estado das chamadas anteriores também. Então ele vai indo até, né, do caso mais complexo, vai indo até o caso mais simples. Depois que ele for do mais simples, ele vai voltando, né, resolvendo esses casos mais simples até chegar aqui à resposta final. Beleza? Bom, mas o objetivo aqui, eu não quero falar nada de Fibonacci aqui. Eu quero mostrar uma aplicação que eu acho interessante aqui, que é mais útil para o dia a dia, né, da gente aplicar a recursão, que eu acho que é um negócio legal aqui dos parsers. Então imagina aqui que você tem um código HTML. E aí você tem lá nos códigos HTML, né, você tem um div, e aí você pode ter um conteúdo, e aí todas as tags praticamente, né, elas têm aqui abre e fecha, né? Então esses três aqui é só para eu falar que a string ela pode ter mais linhas, né? É uma maneira de criar a string com mais linhas. Muito bem. Aí imagina que a gente queira pegar criar aqui uma função que eu vou chamar de parser, e a gente vai passar um código HTML e a gente quer extrair a estrutura desse HTML, saber quais as tags e quais os conteúdos, né? O que tem dentro daquela tag. Beleza, como que a gente vai fazer isso, né? Bom, a gente tem ali a tag div, né? Como que a gente sabe que tem uma tag, né? Quando abre aqui, né, esse sinal aí de menor. Muito bem. Aí eu vou colocar aqui html.index, porque eu quero achar, né, qual a posição disso daqui. E aí eu vou colocar aqui que ele começa nesse índice aqui. E ele vai termina no html.index, né, daqui. Muito bem. Então a gente consegue saber o nome da tag. Qual que é o nome da tag? Bom, é o que está no meio entre o começa, vou colocar começo aqui, né? E vou colocar fim. Então é o começo até o fim, certo? Vou dar um print aqui no nome para ver se está indo tudo certo. E aí a gente vai chamar aqui o parser com esse HTML que a gente escreveu. Bom, vamos executar aqui. E a gente tem aqui o div. Bom, significa que a gente tem que somar aqui o primeiro com 1, né? Então é começo mais 1 até o fim. E a gente capturou aqui o nome da tag, né? O que está entre o sinal de maior e menor. Bom, agora que a gente tem o nome da tag, a gente sabe como essa tag termina. Então, termino é html.index. Eu vou colocar fim tag para ficar um pouco mais fácil aqui de entender. Bom, o fim da tag, como que ele é? Ele abre a tag, tem uma barra
e depois tem o nome da tag e fecha a barra, né? Então, a gente pode colocar aqui uma f-string aí, que eu já expliquei como funciona na aula 0 aqui do curso de Python intermediário avançado. Muito bem, então a gente achou aqui o fim da tag, então o conteúdo, né, que está dentro dessa tag aqui div vai ser HTML, que pega aqui desde do fim da tag aqui, né, até o fim da tag. Fim da primeira abertura aqui da tag até o fechamento da tag. E provavelmente a gente tem que somar aqui com 1 em algum lugar aqui, né? Provavelmente ali no fim. Então vamos ver aqui o que aconteceu, né? Ele pegou ali o conteúdo e a gente obviamente tem que somar aqui com 1 para o conteúdo ficar certo. Beleza? Então a gente vai dar um return aqui na estrutura que a tag aqui que a gente achou, que é descrita pelo nome, e o conteúdo, que é o conteúdo que a gente extraiu, certo? E aí a gente consegue saber a estrutura aqui desse HTML que a gente passou. Então tem uma tag que é div, né? E o conteúdo, né, o que está dentro desse div, tá esse conteúdo aqui, certo? Muito bem, criamos aqui um parser bem basicão. Só para deixar mais bonitinho aqui a saída, eu vou importar o JSON aqui. E aqui no final, eu vou colocar aqui json.dumps. O que isso faz? Transforma um dicionário aqui, um elemento aqui do Python, em um JSON, né? Uma string aqui que vai deixar nessa forma aqui de dicionário, etc. Só que o negócio legal aqui é que a gente pode especificar um parâmetro aqui, indent, que eu vou colocar 2 aqui, que é o espaçamento. Então, ao invés de deixar tudo em uma linha só, ele vai formatar para ficar mais bonitinha a saída aqui. Então, indent igual a 2, eu passei dentro do JSON? Não. Então, na verdade, aqui, indent igual a 2 aqui. E aqui a gente fecha. Então, ele deixou aqui de uma maneira mais bonitinha aqui para a gente visualizar. Então, tem uma tag div com conteúdo, esse conteúdo aí. Beleza? Agora, imagina que seu chefe chega para você e fala: bom, mas o nosso browser não vai ver só essa tag aqui. Aliás, a gente tem que colocar um negócio aqui, né? Eu vou chamar aqui de rfind, para ele achar o último elemento aqui dessa tag aqui. O que o rfind faz? Ele pega aqui, imagina se tivesse outra tag aqui, né? Se tivesse um outro div aqui. Um outro div, e aí a gente vai colocar um /div aqui. Ou seja, a gente criou um div dentro de um div, né? Deixa eu já começar a formatar isso aqui para não ficar muito esquisito. Então, a gente criou um div dentro do div, né? O browser faz isso, né? A gente pode criar um div dentro do div, nada impede da gente fazer isso. Então, a gente precisa dar um parse nisso daqui, né? E é por isso que eu coloquei o rfind aqui, ó. Porque se a gente colocasse index, ele ia achar esse daqui, mas a gente quer, na verdade, a última ocorrência aqui, para facilitar aqui o nosso problema. Muito bem. Então, agora a gente tem uma div dentro da div, olha só, uma coisa dentro de outra. Tá lembrando de recursão esse negócio aqui? Uma coisa dentro da outra? Então, a gente resolveu o problema aqui mais simples, né? O caso mais simples. E se a gente achar uma maneira de simplificar esse HTML a cada iteração? Por exemplo, aqui, ó,
tem um div, né? E tem um conteúdo, né? Isso daqui é um conteúdo que tem aqui dentro. Só que a gente, né, esse conteúdo, na verdade, ele é uma outra... A gente tem que dar um parse nele. Então a gente pode chamar o parser com o conteúdo da div anterior. E aí ele vai dar um parse nesse div também. E se tiver outras coisas aqui, ele vai dar um parse no conteúdo de novo. E assim por diante. Ou seja, a gente simplificou aqui o nosso código porque a gente já achou um caso em que a gente consegue resolver. Agora é só a gente simplificar esse caso e a recursão vai fazer essa mágica de resolver esse problema para a gente, criar toda a estrutura aqui, extrair, né, a estrutura aqui do nosso código HTML. Então olha que legal isso aqui, ó. Vamos lá. A gente está vendo aqui no conteúdo e a gente vai chamar aqui, ó, o parser nesse conteúdo, né? Só que lembra de uma coisa, né? A gente simplificou o problema. A gente precisa achar um caso aqui para a gente parar essa recursão. Então, o que vai acontecer aqui, né? Eu não vou chamar o parser aqui agora, porque eu quero testar. If, né, se tiver alguma tag ainda no conteúdo, aí sim eu quero que o conteúdo seja igual ao parser do conteúdo. Ou seja, eu vou dar um parse no conteúdo aqui. E ele vai continuar. Enquanto tiver tags dentro desse HTML, ele vai continuar fazendo o parse, o parse, o parse, o parse. E sempre vai retornar aqui a estrutura, né, das maneiras simplificadas e vai acumulando essa estrutura até resolver o nosso grande problema, que é o HTML inteiro. Será que isso aqui vai funcionar? Vamos ver. Vou colocar aqui Python main. E aí, olha que mágica. A gente tem aqui a tag div com um conteúdo que é uma tag div, que tem um conteúdo chamado conteúdo. E se a gente não quiser esses /n esquisito, é só a gente dar um strip aqui. E aí a gente tem um JSON aqui, ó, com a estrutura bonitinha do nosso HTML. E aí a gente não precisa nem se preocupar aqui, ó, porque esse conteúdo pode estar entre tags aqui, ó, entre p tags. Olha só que legal, posso colocar conteúdo com p tag, olha lá. E aí vai continuar funcionando aí, ó, tem uma div que dentro dessa div tem outra div, que dentro dessa div tem uma tag p que tem um conteúdo. Olha só. E dentro desse conteúdo aqui a gente pode colocar um A ainda. E fechar aqui, ó, um link. Então, olha aqui o poder da recursão, que a gente pode extrair a estrutura de um HTML com sei lá quantas linhas. Olha quantas linhas tem isso aqui. E a gente está resolvendo um problema mega complexo. É óbvio que isso daqui não é um parser completo aqui de HTML, mas vocês já viram aqui a ideia do que vocês podem fazer com a recursão. Bom, eu ainda pretendo fazer mais um vídeo sobre recursão, que vai ser bem legal. A gente vai resolver um problema real aqui, né? Eu vou trazer um modelinho aqui, um puzzle, e a gente vai resolver utilizando a recursão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Por favor, se gostaram, deixa o seu joinha, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e eu espero vocês nos próximos vídeos. Então, até lá!